Graça e paz, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa live de leitura bíblica. Estamos indo para o nosso 47º dia. É isso aí, inteirando hoje 47 dias de leitura da Palavra de Deus, e isso em 2026. Estou muito feliz do que Deus tem feito com a gente nesses dias de leitura da Bíblia, porque nós já encerramos Mateus, Marcos, Lucas, João, estamos no livro de Atos, já encerramos o livro de Gênesis, Êxodo, estamos no livro de Levítico e Deus tem falado conosco. Eu tenho recebido testemunhos daquilo que Deus tem falado com as pessoas através da leitura da Bíblia. Então, se você ainda não sabia, nós fazemos isso, não vou dizer diariamente, mas no mínimo 5 vezes na semana a gente faz isso aqui no meu Instagram em forma de live. Então, por isso que eu quero te chamar para você vir participar com a gente, tá bom? Então, antes de lermos, eu sempre gosto de fazer uma oração, e à medida que você for entrando aí na live, você pode comentar, deixar um recado, mandar para alguém, convidar mais pessoas para participar da live de leitura da Bíblia junto com a gente, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos guardado, nos trazido entendimento através da Tua Palavra. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor possa, mais uma vez, nesse dia, Pai, de leitura, o Senhor possa falar conosco. Nesses próximos 45 minutos que estivermos lendo aqui a Bíblia, que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, que possamos entender que é o Senhor que está falando com a gente. Em nome de Jesus. Então, olha só, abra a sua Bíblia aí agora, isso mesmo, abra a sua Bíblia aí agora no livro de Atos. Livro de Atos, que nós já vamos começar a leitura da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente aqui hoje. Como nós fazemos? Nós lemos 45 minutos só. Nós já estamos hoje, como eu disse no início, nós já estamos lendo há 47 dias a Bíblia. E nós dedicamos somente 45 minutos. É muito pouco, gente. 45 minutos é muito pouco. E nós vamos ler a Bíblia toda em menos de um ano nesses 45 minutos. Então, é algo muito pouco para você se dedicar e os frutos vai ser muito grande. Então, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Envie essa live para mais pessoas, convida mais gente para vir ler junto com nós. Também Saulo consentia na morte dele. Só para contextualizar, nós lemos anteriormente o capítulo 7 de Atos, e no final do capítulo 7 vai falar sobre a morte de Estevão. Depois de Estevão pregar ali a palavra de Deus, e aí as pessoas expulsando ele da cidade, eles mataram Estevão, eles apedrejaram Estevão. E aí eles pegaram as roupas e jogaram nos pés de Saulo, que era um dos perseguidores da igreja, Saulo, que depois veio a ser chamado de apóstolo Paulo. Então no capítulo 8 começa contando agora a história de Saulo. Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então o que aconteceu? Naquele mesmo dia que o jovem Estevão morreu, os perseguidores da igreja de Jesus naquela época começaram a perseguir massivamente todos os cristãos ali, e colocou eles para correr mesmo,
Porém, os 12 apóstolos ficaram ali ainda. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Então, enquanto Saulo estava prendendo um monte de cristão, a igreja sendo perseguida, tinha outros que estavam dispersos ali, correndo dessa perseguição, e eles continuavam o quê? Anunciando a palavra de Deus. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Então, além de pregar, Filipe ainda estava batizando as pessoas que se convertiam, ao Evangelho de Cristo. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Então olha o que a Bíblia está dizendo. O próprio Simão, que era um mágico da época, o próprio Simão que estava aqui enganando um povo, ele se converteu com a mensagem de Filipe. É isso que a Bíblia está dizendo. E ele também se batizou e começou o quê? Começou a caminhar continuamente com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. É isso aí, Mateus. É isso aí, vamos continuar participando e lendo a Bíblia. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não era assim. O dom de Deus não é assim e nunca vai ser. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha
dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas, jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azote, e indo passado, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, olha que tremendo isso daqui. O que a Bíblia diz? Filipe estava pregando em um lugar e o Espírito do Senhor arrebatou ele e foi achado ele em Azoto, ou seja, em outro lugar. O Espírito do Senhor pegou ele, tirou ele de um lugar, colocou em outro, para continuar a pregação da palavra de Deus. Como Deus é poderoso. Agora, olha como foi a conversão de Saulo. Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então Deus fala com Ananias sobre Saulo, falando para ele: Ananias, vai lá na rua chamada Direita, pergunta onde é a casa de Judas, porque tem um homem lá de Tarso, chamado Saulo de Tarso,
que ele vai estar orando. E aí você vai impor as mãos sobre ele para que ele possa voltar a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Ou seja, tem muito tempo que eu ouço falar desse homem chamado Saulo. E quantos males tem feito aos teus santos, ou seja, ao teu povo em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor diz para Ananias: só vai, Ananias. Só vai lá, porque aquele homem lá, ele é um servo escolhido para mim. Ele é um vaso escolhido. Eu vou usar ele para levar a palavra de Deus para todo mundo, para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel, para todos. Versículo 17. Então Ananias foi. Ele entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de os levar presos, os principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Saulo se esforçava em provar. Antes ele perseguia e agora ele provava que Jesus era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Ou seja, os judeus ali mesmo, a gente tem que matar Saulo. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulos. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Gente, isso aqui é fantástico. Um dia uma pessoa que estava falando mal do Senhor Jesus, hoje ela está pregando ousadamente. Olha essa palavra aqui, de forma ousada. Falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida
e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram-no no quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-na ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, então pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Sabe quem que é Simão aqui, né? Aquele lá atrás. Então é isso. Atos capítulo 8, capítulo 9. Os discípulos começaram ousadamente a anunciar a palavra de Deus. E os milagres os acompanhavam por onde eles iam. Começava a acontecer os milagres, as conversões. Um grande milagre de ressurreição de Tabita aqui. Por quê? Porque Cristo disse para eles que eles fariam muito mais coisas, fariam maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. É a palavra de Deus se cumprindo na vida dos discípulos. Então hoje é Atos capítulo 8 e 9. Agora volta um pouquinho, vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 10. Nós vamos ler agora. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo neles e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então interrompeu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então se chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor provocou. Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Gente, tinha sobre eles ali, Arão e os seus filhos tinham sobre eles uma autoridade, uma unção de administradores do tabernáculo. Por isso era tamanha responsabilidade que eles tinham. E Moisés realmente era duro ali com eles, porque Moisés recebeu a palavra do Senhor para falar com eles. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais.
Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Isso aqui é fantástica, essa parte da história. E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de cereais, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, pois é coisa santíssima. Comê-las eis em lugar santo, pois isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, pois assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. Foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. A coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Pertencem a ti e a teus filhos contigo, por direito perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já havia sido queimado. Indignado grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram, disse-lhes: por que não comeste a oferta pelo pecado em lugar santo? É coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós, para que leveis a iniquidade da congregação, e para que façais expiação por eles diante do Senhor. Visto que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente devíeis tê-la comido do santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, seria isto, porventura, agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo isto, Moisés deu-se por satisfeito. Ou seja, Moisés passou ali uma lição para Arão, para os seus filhos. Passou ali o que o Senhor tinha dito para eles sobre o que era para eles fazerem naquele momento. E o livro de Levítico é assim. É um livro que vai ensinar como deve se prestar o culto a Deus, como se deve se comportar no tabernáculo, que na verdade é a igreja de Deus. E vai ser assim todo o livro. Observa agora no capítulo 11. Olha o que está trazendo aqui no capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, ou seja, o Senhor falou com os dois. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais podereis comer tudo o que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis: o camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas,
tudo que tem barbatanas e escamas nos mares, nos rios, estes comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes serão abomináveis para vós. Ser-vos-ão por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, e estas abominareis, não se comerão. Serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão de qualquer espécie, toda a variedade de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a galha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas, para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie e o gafanhoto de qualquer espécie. Todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. Por eles sereis imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que transportar um de seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em 2, e tudo que não rumina, vos será imundo. Qualquer que neles tocar será imundo. Todos os animais quadrúpedes que andam nas plantas dos pés, vos serão imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres será imundo até a tarde. O que transportar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão imundos. Também estes vos serão imundos dentre os animais que se arrastam pelo chão, a doninha, o rato, o lagarto de qualquer espécie, o geco, o lagarto de areia, a lagartixa, a lesma e a toupeira. Estes vos serão imundos dentre todos os animais que se arrastam pelo chão. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair algum desses animais, estando mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou vestes, ou pele, ou saco. Qualquer instrumento com que se faz alguma obra será metido na água, será imundo até a tarde, e então será limpo. Todo vaso de barro em que cair algum deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento preparado com a água desse vaso será imundo, e toda bebida que se pode beber, depositada nesse vaso, será imunda. Todo objeto sobre o qual cair algum desses cadáveres será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão imundos. Porém, a fonte ou cisterna que contenha águas será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. Se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se há de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, será imunda. Se morrer algum dos animais destinados à vossa alimentação,
Quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Quem transportar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, dentre toda criatura que se arrasta sobre a terra, não comereis, pois são abominação. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei referente aos animais e às aves e a todos os seres viventes que se movem nas águas e de todos os que arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Aleluia! Glória a Deus! Levítico 10 e 11, nós lemos agora. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ler só mais o Levítico 12 aqui e a gente vai para Salmos. A purificação depois do parto. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino. Depois ficará ela 33 dias purificando-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e o pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado, à entrada da tenda da congregação ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Depois eu quero fazer um estudo só sobre Levítico, para compartilhar mais com as pessoas, para entender um pouco mais sobre esse livro. Que as pessoas pensam que são leis, que são normas somente, do Antigo Testamento, mas eu não vou dizer tudo aqui, porque precisa de um estudo, mas muitas coisas nós temos que colocar em prática de uma forma diferente, no nosso tempo aqui, mas que é de acordo com a palavra de Deus. Então abra lá agora em Salmos. Minha Bíblia está rasgando aqui, Salmos 147. Nós vamos ler Salmos 147 e o 148. E amanhã a gente encerra o livro de Salmos. Que alegria que eu tô. Salmos 147. Quem está comigo aí diz amém aí. Escreve um amém aí.
E aperta o coraçãozinho para me saber quem está aí. Louvai ao Senhor. Quão bom é cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento não tem limite. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e faz produzir erva sobre os montes. Ele dá aos animais o seu sustento e os filhos dos corvos, quando clamam. Quando se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, pois ele fortalece os ferrolhos das tuas portas e abençoa aos teus filhos dentro de si. Ele concede paz aos teus termos e te farta com o melhor do trigo. Envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. Ele espalha a neve como lã e esparge a geada como cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os derrete. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostrou a sua palavra a Jacó, as suas leis e decretos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não conhecem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 148. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos celestiais. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvai o nome do Senhor, pois mandou ele, e logo foram criados. Ele os estabeleceu para sempre e lhes deu uma lei que não passará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós monstros marinhos e todas as profundezas do oceano. Relâmpago e saraiva, nele e nuvens, ventos tempestuosos que executam a sua vontade. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças, louvai o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exaltou o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvai ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por esse momento onde nós encerramos mais um dia de leitura da Bíblia. E queremos, ó Pai, te agradecer. Queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor continue conosco, abençoando a minha vida, a minha família, cuidando da minha casa, abençoando, Deus, o lar de cada pessoa, a vida de cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, ó Pai, acampando os teus anjos ao redor do lar de cada pessoa. E que a tua palavra possa continuar, ó Pai, nos dando discernimento, entendimento das coisas do alto, daquilo que o Senhor quer de nós. E que em nosso coração possa sempre
habitar, ó Pai, o Espírito Santo de Deus. E em nosso coração possa sempre ter esse desejo, como Salmos aqui nos disse: louvai o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Nós queremos te louvar, ó Deus, em nome de Jesus, assim nós louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês, Mateus, Glenda, que bênção vocês participaram hoje da live com a gente. Vamos continuar. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 10 horas ou 10h15, alguma coisa assim. E amanhã a gente encerra o livro de Salmos, continua Atos, continua Levítico. E o Senhor tem grandes coisas para a gente em 2026. Deus abençoe vocês e até amanhã em mais um dia de leitura da Palavra de Deus.